Eu escutei, obviamente, despachando ali, mas momentos da discussão anterior. E uma coisa que me chamou a atenção foi o fato do passe livre, como ele chama? Gabriel. Dessa discussão de um certo pessimismo e uma falta talvez de uma visão de futuro, né? Quer dizer, nós vivemos um presenteísmo. A nossa contemporaneidade se caracteriza por esse presenteísmo, e é um debate que nós vamos ainda fazer, e Álvaro já fica aqui um pouco essa sugestão, que nós não conseguimos fazer na gestão, mas faremos com o Fórum Permanente no IA, que é onde está a vanguarda. E aqui tem assim uma divisão, infelizmente somos só homens, né? Mas há uma geração uma geração anterior e uma geração ligada, como o seu depoimento em relação a Paris, enfim, a uma certa utopia, né? Que se compartilhava a partir dos anos 60, né? Eu diria que isso vai para a minha geração, também nos anos 80, mas já com outras características, e vivemos hoje numa situação muito diferente, né? Eu tentei achar o artigo que talvez pudesse esclarecer isso um pouco melhor, do ativista egípcio, que foi um dos que, não sei se organizou, mas que motivou o que... o do Google. Ele deve estar aqui nos meus papéis, que eu fiz ontem, o Wael Gonim, né? E ele hoje está como entrepreneur in residence no Google Venture, né? E eu li recentemente um artigo onde ele fala justamente que o poder das redes sociais em motivar a manifestação, motivar enfim, essa agremiação, né, popular ou da multidão em relação a certos desígnios de uma democracia, ou a idiosincrasias da democracia vigente. Mas também já faz uma crítica das redes sociais como elas não são muito eficientes em propor novas formas de organização e de representação, né? Então há um elemento de dispersão muito forte também das redes sociais. E elas acabam também enfatizando os guetos ou o compartilhamento de grupos que têm a mesma opinião e não há divergência, né? Então, esse é um elemento também das novas tecnologias que, obviamente, elas permitiram uma informação em tempo real, mas também alimentam o que o Malfezoli fala, né, como o Malfezoli olha a questão das tribos, né? Então há formações de tribo, há formações de grupos que ou estão mais à direita ou estão mais à esquerda, ou aqueles também que tentam estar entre, né, determinadas forças, né? Voltando à questão da arte, da composição dessa mesa, que o Álvaro gentilmente me pediu para cooperar nessa configuração, não poderíamos deixar de contar com a presença do Máximo, porque ele, de fato, tem pontuado, né, essa discussão, e nos outros laboratórios foi importantíssima a sua participação nessa tentativa de entendimento, principalmente das manifestações de 2013, não é? Mas em outros momentos que tivemos debatendo a democracia no IA, a Marina Abramovic, então a relação da arte, da cultura com essas, né, com a cultura do espetáculo, e o Geraldo também na sua participação nesses três encontros que o Álvaro organizou, né? Então é importante que nós tenhamos essa memória dessa discussão e que a gente possa também criar certos sentidos, até certas narrativas, né, que são importantes. Então eu gostaria de ouvir vocês nesse sentido, quer dizer, porque assim, para a nossa geração o futuro existia, né? Ou pelo menos era algo que era necessário sempre estar
né, esse fator projetual, essa ideia mesmo que a ação no aqui e agora também geraria efeitos no futuro, né, e transformaria esse futuro. Mas me parece que a premência e a volição atual é que a atuação seja só no espaço-tempo, né, seja só no presente. E que ela necessariamente não precisa gerar novas formas, novos modelos, enfim, novos estados, né, para a cultura e para o conhecimento. Então, eu não tenho ideia, assim, o que eu gostaria de muito que, eu já falei um pouco demais, mas gostaria muito que você se mantivesse o seu argumento nos 7 minutos, para que a gente possa, de fato, abrir depois para o debate. Começamos com você, Máximo. A sabedoria. Obrigado. Eu vou desenvolver mais ou menos 4 pontos, cada ponto 2 minutos, famo 8 pontos, mas quero fazer uma introdução diferente, porque eu vi que você está no Instituto Edward Said, e eu acho que um livro, também não somente um livro, uma experiência que para mim é fundamental, é aquela entre Daniel Barenboim e Edward Said. Acho que se posso dar uma obrigação a todo mundo é de ler os livros que os dois juntos criaram em um diálogo que eu acho fundamental para entender como a relação entre política, arte, música e encontro entre culturas diferentes pode ser um enorme enriquecimento. Então posso dizer com toda honestidade que a relação entre Said e Barenboim, focalizzando giustamente sopra una musica con músicos che pertenece sia allo Stato di Israele, allo Stato Palestina, eccetera, è un esempio straordinario che io intendo per politica. Premessa. Primo punto. Eu infelizmente normalmente mostro slide, so che questa vez non fiz, então pena, mas queria iniciar com um filme que tem um título que você não vai entender, que é Fuoco a Mare, e che ganhou uma semana atrás l'Orso d'Oro a Berlino. Perché quero iniziare questo film? Non perché è un italiano, il direttore è Gianfranco Rosi, ma non è perché è italiano, immagina. È che eu fiquei muito impressionato e non vi ainda o filme, ma sopra a intervista dele, che fala di una esperienza che sta virando fondamentale nel Mar Mediterraneo. Fuoco a Mare è un'espressione da ilha di Lampedusa. Lampedusa è una pequena ilha che sta no sud da Italia, è una ilha che enfrenta desde 20 anos o incontro con refugiados che stanno chegando da qualche lugar do mundo, non solamente dal Nord Africa, perché chegano da tutto il mondo. Então, Gianfranco Rosi è un direttore che già ganhou un premio per un altro film, ele era doente, ficou a Lampedusa para cuidar-se, perché è molto calor, mas incontrò algumas pessoas extraordinárias. Il primeiro era un medico. Esse médico sta lá da 20 anos e cuida cada pessoa que chega do exterior. Ele falou que cuidou 25.000 pessoas. 25.000 pessoas, singularmente. E do outro lado um menino. Questo menino si chiama Samuel, un menino che non parla italiano ma parla inglese, che soffre mal di mare perché in una ilha ele viene da un altro tipo di lugar, e virò il suo olhar primeiro. Fuoco a Mare è un tipo di canto che as mulheres fanno per intendere che il mar è perigoso. Ma quando il mare è perigoso chegano os refugiados. E a questo straordinario film, che eu li, as pessoas che stavano na sala iniziano a chorar no início e no final, é que é o seguinte: os pescadores encontram cada pessoa que chega no mar e dá assistência de humanidade. A regra do pescador é isso: ajudar quem vem do mar. Quem vem do mar é um ser humano, e come ser humano, uma grande tradição também antiga da Grécia, um ser humano é Deus.
um Deus material, vamos dizer assim, não é Deus, deve ser cuidado, etc. Então tutto isso crea un tipo di storia che chiamiamo docufilm, ma io acho non è un docufilm, non è una mistura di un documentario, cinema, è outras coisas. Eu queria sublinhar que na antropologia cultural tem il concetto di camera partecipanti. A camera partecipanti è che a camera non fica parada in un lugar, ma sta no corpo del direttore e acompanha a cada momento che incontra outras pessoas. Então, o diretor falou, o Rossi falou, a câmera funciona somente se você tem uma relação empática profunda com os outros. Esse tipo de relação profunda com os outros, que não falavam italiano, não falavam nada, é um momento básico para enfrentar o que é o grande problema da política atual. Não somente na Europa, é um grande problema. Isto é o encontro com o outro. No, e un film, o che sto dicendo è che un film, Fogo a Mare, è giustamente o atto mais politico che si potrebbe immaginare, perché ele elabora un metodo, una dimensione che seleziona, enfrenta, rappresenta, co-crea o outro, co-crea, perché l'espressione esatta è questa, co-crea o outro, perché questo film è possibile solamente perché o outro non è un attore, è coautor. Então vamos a elaborar o primeiro conceito fundamental que eu acho entre a arte contemporânea e a política. Um artista não pode ser o autor no sentido clássico das palavras, mas assim como o espectador não é um espectador que vai beber qualquer tipo de contos se eu vou contar para ele, mas existe uma relação profunda de coautoral che informa muitos lados da arte contemporanea. Então, un grande direttore di cinema, così come un grande artista, e potrei dire un grande politico, deve essere aquele che co-crea un'opera d'arte o un'opera politica. Le esperienze sobre il suo lato sono innumerevoli, in particolare nos últimos tempos che a cultura digital trasformou. Ma non solamente. Já a vanguardia, o Martin falava da vanguardia, tutta la vanguardia che nasceu a partir de um século atrás, o dadaísmo, o futurismo, era sempre um tentativo de mobilitar o espectador da ficar parado sentado a virar parte costitutiva da obra. Questo tipo di che o spettatore deve virare uno spettatore, già? Eu lembro che virò também importantissimo, eu lembro il Living Theater, no? Só que o Living Theater era, você está sentado, vem conosco a dançar. Isso era interessante, mas não funcionou. O problema não é que você convida in un teatro outras pessoas a dançar ou ficar pelado com você, perché non funziona, nunca funziona, ma è processual. Isso é uma dimensão processual que pode criar essa relação de coautorialidade entre o artista e o outro. Então é coisa bem diferente. E a cultura digital favorece tudo isso. A divisão do trabalho, que era um clássico da sociologia e da política, che era basato soprattutto giustamente sobre il trabalho, attualmente è sempre mais una divisione comunicazionale do trabalho. Isto é, chi tem il poder di rappresentar chi. Eu nunca mais posso ser um panorama representado da outro, perché questo tipo di potere che eu rappresento o outro acabou. Isto é, deveria acabar, não acabou, mas deveria acabar. Questo è un processo altamente politico, perché significa che a dimensão comunicacional e artística no sentido amplo cria una relazione onde o outro é justamente autor. Outro lado que eu queria enfrentar é o design politico. Il design politico, per me il concetto di design non è semplicemente il design nel sentito classico, no? Che si insegna nella facoltà di architettura, eccetera. Il design come disegno politico, estetico da cidade. E quando intendo metropoli e comunicazione digitale, no? Interazione continua. Come elaborare un design politico estetico che involve a dimensione da metropoli
a metrópole comunicazionale con la comunicazione, con la dimensione digitale. Questo è il problema. Eu acho que questo problema é o problema mais político que se poderia enfrentar e que elaborar um design che seja ao mesmo tempo totalmente politico e totalmente bello, no sentido proprio classico della bellezza. No, a politica non può continuare a essere assim, è veramente feia. È feia no rosto das pessoas, è feia no discurso das pessoas, è feia no programma da pessoa, è feia na corruzione da pessoa. Então, qual é o último ponto allora, che falo? Eu quando moravo a Roma, moravo na frente di un cimitero, è un cimitero detto acattolico, no? Isto è, non cattolico. Nesse cimitero tem Antonio Gramsci e Keats, il poeta Keats. Então, eu, di noite, eu tinha um balcão maravilhoso, che troquei per Rua Vanderlei. Nesse balcão maravilhoso, eu di notte stavo là e ascoltavo dialogo entre Gramsci e Keats. Esse diálogo entre Gramsci e Keats foi fundamental para a minha formação, porque os dois di notte si levantarono e iniziarono a discutir. Keats falava sobre a poesia, Gramsci falava di politica e poi os dois iniziarono a entender che non era assim che funzionava. Non era assim che poderia elaborare una politica separata dalla poesia. E na tumba di Keats sta scritta o nome dele se desperde na água. E in Gramsci tem il nome della rosa. Il nome della rosa. Então o que aconteceu? Que di noite a poesia di Keats virou política e se desperdeu no chão. E criou a rosa. E a rosa è ainda vermelha. Ainda vermelha. Bom, eu já fiz uma ligação com Kant aqui, né? Depois você pode elaborar isso um pouco, mas com essa poesia, né? Entre um encontro inusitado entre Keats e Gramsci, eu passo a palavra então ao Geraldo para que ele então coloque o seu ponto de vista. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vou então, também tem 7 minutos, eu já vou acelerar um pouco, mas eu vou retomar da poesia, pegando um convite aqui na fala do Máximo. O Carlos Drummond de Andrade escreveu em 1941, no suplemento literário do jornal Amanhã, um texto curto chamado A Poesia do Tempo. E o Drummond, nesse texto, ele fala sobre... Ele conclama os poetas, né, a mostrarem ao público que a poesia podia ser algo mais do que uma coisa hermética e inumana. E é interessante porque o Drummond, para poder fazer essa chamada aos poetas, ele opõe a poesia como evasão, a poesia como participação. E eu acho belíssimo essa imagem. Então eu parto aqui dessa relação entre arte e participação a partir da maneira como o Carlos Drummond traz essa ideia. Porque a poesia como participação nesse texto do Drummond, que é um texto curtíssimo de prosa, ele fala a poesia como participação e é a participação na vida. E essa participação na vida, o Drummond diz como uma genuína curiosidade pelo outro, né? Um genuíno desejo de conhecer o outro. Então eu parto dessa ideia da poesia, da arte como participação na vida e da participação na vida para pensar rapidamente alguns aspectos desse novo ciclo global de lutas que foi tão debatido ao longo do dia e com particular atenção mais ao caso do mundo árabe, que é uma região que eu venho acompanhando, e particularmente o caso do Egito, mais especificamente. Eu quero chamar a atenção de 2 ou 3 pontos. Primeiro é a relação entre o papel da cidade para essas novas expressões estéticas, né, nessa relação entre cidade, arte, política e tempo, né, e trazer essa dimensão temporal. Quer dizer, a gente vem falando até agora muito sobre a dimensão da utopia, a impossibilidade de conseguirmos desenhar um futuro imaginável, da questão do niilismo que foi trazido, essa diferenciação, inclusive, das formas de niilismo. Mas eu acho que a gente pode também trazer a dimensão do tempo a partir das experiências estéticas que essas manifestações vêm trazendo,
não somente na possibilidade da projeção de um futuro, mas numa complexa interrelação de camadas temporais que vem se sobrepondo nas cidades, né? Eu ia mostrar imagens, mas eu acho que se eu for fazer isso, eu vou perder uns 2 minutos do meu tempo, porque eu vou ter que abrir o computador e eu estou ansiosíssimo olhando para a cara do Mate, então eu não vou mostrar as imagens. Eu não vou mostrar, mas é porque eu trouxe algumas imagens, por exemplo, eu trouxe algumas imagens, eu queria chamar a atenção nessa questão do tempo, por exemplo, né, de um artista egípcio, que tem uma história interessante para a gente pensar essa relação entre cidade e tempo, né, o Ahmed Bassioni. O Ahmed Bassioni, em 2010, ou seja, antes da Revolução no Egito, ele fez um trabalho muito interessante artístico chamado 30 Days of Running in Place. Ele criou um traje para ele específico, hermeticamente fechado, com um conjunto de microsensores que ele espalhou pelo corpo, e ele colocou na frente, no jardim, em frente ao Cairo Opera House, isso em 2010. E ele ficava correndo diariamente, ele corria 1 hora. Conforme ele corria, esses microsensores projetavam numa tela com os signos digitais e aquilo gerava toda uma dimensão gráfica, colorida, quer dizer, mas ele não saía do lugar, ou seja, ele corria no mesmo lugar e aquilo gerava, a partir do estímulo do calor do corpo dele, de todas dessas informações térmicas até motoras, isso projetava visualmente. O interessante na história do Ahmed Bassioni é que isso acontece em 2010, o que já dá uma ideia na arte dele de uma certa relação com o tempo, né, de um país que naquele momento, mais do que um tempo da letargia ou um tempo da espera, a gente pode entender essa noção de um tempo suspenso, de um tempo que não pertence àquela população, que 1 ano depois vai tentar se apropriar desse tempo por meio de um processo revolucionário em 25 de janeiro de 2011. O Ahmed Bassioni é assassinado pelo aparelho de repressão do Estado egípcio alguns dias depois, dia 28 de janeiro ele morre. E assim que ele morre, as pessoas pegam o computador dele, porque ele estava indo para as ruas, e ele estava filmando as manifestações e depositava essas imagens no computador dele. Isso vai para a Bienal de Veneza, do ano seguinte. E é muito interessante a instalação que eles colocam em Veneza, porque, por um lado, você tem essa experiência dele correndo, as imagens dessa experiência, lado a lado com as imagens dele, que ele fez nas ruas até o seu assassinato, né? Até o seu assassinato. Era um grande artista, tinha tudo para ser muito jovem, ele morre. Então, eu acho que isso dá uma dimensão. Pegando um exemplo, para a gente pensar como essas camadas temporais vão se depositando na cidade de maneira muito complexa, em pleno processo de ruptura radical da própria temporalidade, que, querendo ou não, é instaurado por um processo revolucionário, né? A gente poderia pensar isso. E aí eu quero trazer um outro elemento do Egito, que é o grafite, né? O grafite, sem dúvida, é uma das expressões estéticas mais importantes após a Revolução Egípcia, né? E o grafite tem um aspecto interessante, porque isso nos remete a uma coisa que foi discutida. A gente falou muito sobre junho de 2013, e para mim fica cada vez mais claro que nós ainda estamos imersos numa disputa de sentido sobre as narrativas de 2013. Quer dizer, a gente não consegue... Mas isso é parte desse novo ciclo global de lutas. Essa disputa acontece na Espanha, essa disputa acontece... a disputa qual é o sentido. Mas 2013 isso é muito forte, né? A gente vem aqui hoje, ouvimos várias narrativas, nós vamos para outros lugares, são outras narrativas sobre... Essas narrativas estão vivas. E o que esses processos trazem do ponto de vista, aí não no sentido de acharmos quais são as narrativas comuns, mas eu prefiro pensar a partir de como se produz o espaço do comum, no sentido do Drummond, como participação na vida, a partir do encontro das narrativas, que eu acho que a experiência que você cita, Máximo, ela é muito emblemática disso, que é a orquestra Diwan, proposta pelo Eduardo Said e pelo Daniel Barenboim. Quer dizer, isso é uma experiência de encontro. E é nesse espaço de encontro em que há uma produção do comum. Uma produção do comum que se afirma de fato como potência política, né? Como potência de lidar com a não aceitação do outro, com a negação do outro e com tudo isso. Agora, esses aspectos, mais uma vez, enfatizo, tem a cidade como grande tela, tem a cidade como acontecimento, como evento, e tem essas múltiplas camadas de temporalidade. Os grafites têm um aspecto no sentido, nesse campo que eu estou dizendo, narrativo, se vocês olharem dos desenhos dos rostos dos mártires, né, as faces das pessoas que iam sendo mordidas, ou seja, ela era uma disputa narrativa cotidiana, porque eles pichavam, eles desenhavam, eu trouxe também algumas imagens disso, então você tem artistas, você tem... Os artistas egípcios que vão e colocam os rostos dos mártires, o governo vai lá e apaga isso. No dia seguinte eles voltam. Alguns se dão ao trabalho de escrever embaixo, amanhã voltarei. E aí eles voltam e
picham novamente os rostos dos mártires. No dia seguinte eles vão e apagam. Quer dizer, isso é uma disputa no plano da cidade, do ponto de vista estético, do ponto de vista visual, de uma narrativa que tenta se afirmar perante o desaparecimento. E isso me parece que é um traço da arte contemporânea, que não é exclusivo, porque a arte na América Latina lida com a questão do desaparecimento, após todos os processos de ditadura latino-americana, mas em alguns aspectos, para a gente pensar a questão da representação na arte contemporânea, nessa interface com a política, me parece que pensar essa questão do desaparecimento também é fundamental. E de uma narrativa que tenta resistir. Que me parece que é o caso, que é o meu objeto de estudo mais focado, que é o próprio caso do cinema palestino e o caso, né, um cinema que se afirma como narrativa tentando resistir a uma história de desaparecimento. Então, eu trouxe isso. E por fim, para terminar, para concluir, eu acho que essa questão que o professor Renato colocou sobre a questão diferenciando os tipos de niilismo, né, eu me lembro de algumas entrevistas que eu fiz no Egito, isso em 2013, 2014, fiz várias entrevistas lá, e me chamava a atenção algumas pessoas que diziam o seguinte, quer dizer, eles relatavam que ouviam nas ruas, no auge da Revolução, algumas pessoas que iam para a rua e diziam assim, eu quero morrer. E gritavam, eu vou morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E aí houve toda uma discussão que a gente foi puxando a partir disso sobre uma revolta dos deprimidos. Até que ponto isso é uma revolta a esse componente, né? O Franco Berardi, o Bifo, escreveu, deprimido, um elemento de depressão nessa coisa, que eu estou tentando pensar isso a partir de algumas, de que tipo de manifestações estéticas, porque, para mim, e aí eu encerro, eu penso essa questão do niilismo, né, nessa tensão entre dissolução e criação de valores, a partir de duas perguntas que eu deixo. Quer dizer, a primeira pergunta é, se nós estamos perante uma crise da representação política, uma crise das instituições, da própria noção de representatividade, que tipo de impacto, que tipo de relação isso tem com a representação estética? Há uma crise também no campo da representação estética? Ou alguns setores e grupos que não podem sequer se dar o direito de se livrar da questão da representação? E a segunda pergunta que eu deixo é a dimensão instituinte desses processos, né? Me parece que às vezes nós estamos falando muito no aspecto do instituído, da crise do instituído, mas eu acho que o que a eclosão dessas manifestações políticas, e aí que de fato abre uma panela de pressão do ponto de vista da imaginação social muito grande que tem a cidade como pano, é trazer para o centro da cena a questão do instituinte. Né? E a potencialidade desse momento instituinte da política. Perante essa total ausência de criatividade política que a gente está tendo, uma total incapacidade de conseguir dar respostas no sentido da reinvenção das instituições, aqui eu concordo, as instituições fracassaram, tudo bem, mas não vamos falar da ausência dela, mas e a reinvenção das instituições? A reinvenção das instituições demanda um grau de imaginação política e de capacidade inventiva. Né? E aí me parece que todas as expressões estéticas podem fornecer alguns elementos para que a gente situe essa capacidade necessária da reinvenção política no plano do instituinte. Obrigado. Mas eu só queria pontuar que eu acho que é interessante nos últimos instantes da fala do Geraldo, que ele mencionou a questão da invenção, né? Eu iniciei um pouco a minha mediação com a questão mesmo da utopia. E o que me chama muita atenção, que talvez a crise, que você chamou de uma crise de invenção ou de criatividade das instituições, mas eu também acho que na própria criação existe uma crise também. Eu entendo, na arte existe um certo limite aí dessa capacidade de reversibilidade, né? De você trazer algo novo. Por isso que eu falo da vanguarda, que a vanguarda no século XX trazia refrescos, né? Um frescor de até novas formas de estruturação. Então era estruturante. Né? Porque hoje a gente fala do grafite, quer dizer, o que é uma arte nova hoje? A gente não sabe o que é. Né? Então parece que esgotou-se um repertório de ações, seja no campo da arte, mas seja também no campo da relação entre arte e sociedade, arte e vida. Né? E eu vejo isso muito assim, eu como tenho acompanhado muito a produção de arte contemporânea aqui e lá fora, eu vejo que tem um esgotamento. Né? Então, há uma crise de uma representação de larga escala. Não é? Mas me parece que o que você colocou é um pouco assim, que eu vejo nessa universidade também, ou na universidade. Todo mundo fala de inovação, mas não fala de invenção. Então, quando você fala de inovação, é que você está dentro de um padrão. Né? Ou dentro de um protocolo, e você desenvolve, e traz um novo desenvolvimento para aquele protocolo.
mas não algo que transcenda, né, uma linguagem ou outra, que a poesia, não, a poética, na minha formação, não é a poesia. A poética é a transcendência de determinadas práticas e linguagens, né? E você criar uma nova linguagem ou outras linguagens. Bom, com isso, nós vamos terminar com Diogo e Felipe. Eu acho que eu vou deixar o Diogo para o fim. Você quer? Você pode ser o último? Porque talvez você seja mais bombástico do que o Felipe. Não, talvez fosse interessante. Felipe, fale em nome da instituição. Bem, obrigado. Sim, né? Obrigado, Martin. Acho que é importante marcar isso, que falo de um lugar também muito mais ligado à ação cultural do que a academia, enfim, ou a estudos acadêmicos a respeito desse assunto, né? Eu acho que assim, é evidente que no campo da cultura e das artes existe a mesma crise de representação, que acho que é um espelho de todo o resto que acontece e que está sendo discutido aqui nesse dia, né? Mas é importante também frisar que o que eu falo aqui também se refere à cultura, digamos, institucionalizada ou ofertada pela instituição, e não a cultura e a arte no seu amplo senso, porque aí, enfim, o papo é muito mais amplo, né? Então, acho que tentando se limitar, me restringir aos aspectos assim da instituição, eu acho que falar em participação leva a pensar em várias questões que começam, inclusive, pelo acesso, né? Se você não tem acesso facilitado, amplo, democrático às instituições de cultura, você muito difícil vai ter participação também na dimensão do que a instituição oferece, né? Então, eu acho que isso começa desde da própria localização, enfim, geográfica dessa instituição, até o projeto arquitetônico, né? Que a arquitetura é essa que ela é convidativa, ela é acolhedora do seu público, ela promove espaços de convivência e principalmente, né, de encontro com o outro, que é o que a gente estava falando aqui agora, o Máximo, o professor apontou, né? Então, eu acho que isso é uma das dimensões fundamentais, né? A instituição que se reconhece como um espaço de promoção de encontro com o outro, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental. Aí, depois disso, os próprios conteúdos que a instituição oferece, propõe, né, oferta enquanto programação, a quem esses conteúdos estão dirigidos, né? Então, acho que também tem uma questão de representatividade grande aí, porque acredito que exista um baixo interesse e disposição das instituições em ouvir os seus públicos e incorporar as suas demandas, expectativas, dentro da formulação das suas políticas, né? Quero muito ouvir o Diogo também do SESC, porque acho que o SESC ele se diferencia em vários sentidos e gostaria de ouvir também, né, como que isso é tratado. Mas acho que, via de regra, acontece muito isso. Existe uma hierarquização do discurso, obviamente, né? Existe enfim, uma proposição, quer dizer, de discursos já legitimados e pouca porosidade para que o público consiga intervir e colocar ali as suas expectativas em relação ao que gostaria de ver ali representado. Eu trabalho numa instituição privada, mas que tem fins públicos e que usa dinheiro público, né, para os seus fins. Então, isso é totalmente relevante nessa consideração do nosso lado também, né? Então, acho que tem esse cenário da dificuldade de acesso, primeiro, e da dificuldade de representação, né, dada. Mas, dentro do que já acontece, enfim, dentro do que as instituições já estão propondo, e aí falo um pouco aí especificamente lá do TOMI, acho que a gente está ali tentando criar formas de romper com essas dificuldades aqui que eu estava elencando, né? Então, o Martin estava comentando um pouco dessa mudança de nome, por exemplo, que a gente fez recentemente lá no TOMI. Existe um departamento que foi chamado de ação educativa durante muitos anos e que se tornou, inclusive, referência
nacional, no trabalho que fazia com as escolas, com os professores e tal, muito nesse sentido educativo mesmo da arte, recebia milhares de pessoas ali e cumpria essa missão, né? Com o tempo, e agora mais recentemente, nós fomos ampliando o escopo de atuação desse departamento para que ele fosse sendo mais, quer dizer, fosse nessa direção de enfatizar o papel de autor do público, né? Isso uma coisa. Outra, dar mais espaço, visibilidade, voz ao público que é frequentador ali, né? Outro, criar projetos que convoquem públicos que não comumente vêm ao Instituto também, né? Outro ponto, que é uma das primeiras coisas que a gente está fazendo, é uma relação íntima com a curadoria também. Porque na proposição dos conteúdos, de exposições, no caso lá do Tomi, se elas não tiverem do início conectadas com a ideia de participação, elas vão ser simplesmente, quer dizer, dispositivos expositivos daquela daquele artista e tal, e não vão incorporar ações que prevejam a participação do público, o engajamento do público. Perdão? Eu estou me referindo à dinâmica interna da instituição, à relação do departamento quer dizer, do núcleo de cultura e participação, que é esse que eu dirijo. A relação íntima com a curadoria do instituto é muito fundamental para que a concepção das exposições seja feita já com esse olhar. Sim, certo? É isso que eu estou me referindo. Então, a gente tem proposto formas em que o público possa ter um engajamento mais ativo nas atividades e, inclusive, que possa interferir nas decisões da instituição. Então, uma das ideias, por exemplo, que já existe em outros museus, é você ter um comitê de visitantes, por exemplo, né, em que você decida com representantes do seu público aquilo que pode ser apresentado, quer dizer, quais são as expectativas, as frustrações, a relação que o público tem com aquela instituição e com aquilo que ela oferece, né? Por exemplo. Então, enfim, estamos assim, eu não quero ficar assim elencando as ações, acho que a gente pode falar mais disso em seguida, mas eu queria só comentar uma coisa que aconteceu recentemente lá no Instituto, que foi emblemática. Nós fizemos um projeto assim mais experimental com uma artista visual, que ela entrevistou pessoas que estavam chegando na exposição da Frida Kahlo, essa exposição que nós tivemos agora, e na verdade ela não entrevistou, ela convocou pessoas que estavam chegando à exposição, que ainda não tinham visto a exposição, e pessoas que já tinham visto a exposição, mas no próprio espaço. Então ela montou uma mesinha assim com um computador numa sala, para uma pessoa que já tivesse visto a exposição, e lá no espaço expositivo ela montou uma outra mesinha com computador com uma pessoa que ainda estava para visitar, né? E ela fez com que essas duas pessoas conversassem. Então, pessoas que nunca tinham se visto, de classes sociais, idades, perfis diferentes, tivessem uma conversa, uma perguntando, olha, o que você está esperando, né? Quer dizer, você ainda não viu, mas quais são as suas expectativas? E você já conhece a Frida? E você veio com a sua família? De onde você está vindo e tal? E as pessoas que já tinham visto, quer dizer, aliás, as que ainda iam ver, falaram, o que você achou? Né? Enfim, você se sentiu impactada como achava que ia ser? Enfim, esse tipo de conversa. E o resultado dessa conversa foi absolutamente emocionante. Assim, tão emocionante quanto a própria exposição. E está visto ali, quer dizer, um momento de encontro com o outro e de processo cultural, de uma conversação que eu acho extremamente potente. E uma das coisas que a gente quer fazer é exibir isso agora lá no Instituto, no espaço expositivo, inclusive, né? Quer dizer, também uma forma para que o público se reconheça naquele espaço e reconheça o valor das suas afirmações. Porque os discursos curatoriais podem ser muito impositivos, né? E a gente tem que abrir brechas no espaço institucional para que o discurso do público se faça valer também, esteja presente. Então, só queria encerrar com essa exemplificação, depois a gente fala mais. Obrigado.
Felipe, muito obrigado. A sua fala, o final da sua fala me lembra já há um certo tempo, quando eu ainda estava no Centro Cultural, de um encontro de residências ibero-americanas, e por Skype entrou Martí Peran, de Barcelona, e ele deu uma palestra para aquele encontro então de coordenadores de residências na América Latina e na Península Ibérica, né? E foi muito interessante porque ele lançou ali uma proposição bem ligada, porque você falou desse contato, provavelmente elas falaram por Skype, não é? Então, dentro do mesmo prédio, né? E ele falou assim, que os programas de residência focavam, né, e na área acadêmica os intelectuais, enfim, na área das artes os artistas, né, ou talvez ou um programa de residências para curadores. E ele falou, por que não um programa de residências para visitantes, não é? Que seria e talvez até usar de fato as novas mídias para enfatizar isso, né, que esse visitante não só estaria dentro de uma instituição X presencialmente, mas estaria em contato através desse ambiente com outras instituições, né? Então essa possibilidade mesmo que hoje se abre, né? E aí talvez no nosso debate a gente pode comentar um pouco mais mesmo o que é uma preocupação do Álvaro, né? Das novas tecnologias e como isso também transformou, né? E induz um empoderamento do sujeito, né? Ou pelo menos potencializa esse empoderamento. Ainda nós temos dificuldades, mas eu queria escutar muito o Diogo, porque eu acho que o Diogo não vai falar pelo SESC, ele vai falar talvez da sua pesquisa e de enfim, argumentos que você tem elaborado ultimamente, se eu estou certo. Bom, acho que foi muito oportuno eu ter ficado para fazer a exposição por último, porque enquanto, enfim, as falas foram sendo feitas, apareceram expectativas, né, com relação à minha própria fala, né, ou de que lugar eu falaria. Então, no caso do Martin, dizendo que eu falaria como artista, em nome dos artistas, e eu já de saída gostaria de me deslocar desse lugar. E o Felipe, por sua vez, imaginou que eu pudesse falar por uma instituição, né, no caso o SESC São Paulo. E acho que essas expectativas são sintomáticas de um tipo de deslocamento e trânsito que eu tenho buscado fazer na minha atuação no campo cultural, né, que é de uma perspectiva extra-institucional, que não se traduz em anti-institucional, ao contrário disso, né? Mas como sugerido pelo artista Ricardo Basbaum, né, imaginar a ideia do artista como um artista etc., né? Então, uma dimensão reticente, polissêmica, com uma atuação que, em lugar de fincar pé num determinado papel, né, busca produzir situações de deslocamento. E, nesse sentido, acharia importante, por exemplo, problematizar a ideia de participação, né, que compõe o enunciado aqui da nossa conversa, colocando ele diante de uma outra ideia, né, que é uma ideia de colaboração. Então, aqui cito ou faço menção, né, a uma educadora, pesquisadora suíça chamada Nora Landkämmer, que é inclusive uma interlocutora da Carmen Mosch, né, uma pessoa da área da mediação cultural que vem pensando processos bastante arejados do meu ponto de vista. E a Nora vai dizer que a noção de participação pressupõe um centro, né, pressupõe uma estrutura dada a partir da qual as pessoas são convidadas a participar. Enquanto que a colaboração, num outro sentido, buscaria estabelecer interlocuções com dois ou mais agentes, sejam eles institucionais ou não, para que a partir dessa situação de interlocução projetos possam ser concebidos, né? Então você não tem um enunciado, uma expectativa ou uma estrutura pré-colocada para que o outro participe, né? Então, no bojo dessa problematização, acho que valeria também, fazendo até alusão à fala da Juliana, né, pensar na noção de inclusão, que acho que também valeria ser problematizada. Então, para tentar navegar aí por essa ideia, né, de tentar, enfim, estranhar o termo da participação,
me pareceu coerente trazer uma tipologia histórico-social, né, formulada pelo sociólogo Jürgen Habermas, né, que é a noção de esfera pública. E aí eu vou, mesmo que de uma maneira improvisada, né, talvez eu tenha uma série de lacunas aí nessa minha colocação, mas vou tentar estabelecer certos paralelos, né, entre a noção de participação e a esfera pública na chave modernista, burguesa, liberal, né, vinculada ao contexto europeu, da Inglaterra, da França, da Alemanha, né, entre os séculos XVIII e XIX, e uma outra noção de esfera pública, né, aí a partir de problematizações de artistas, pensadores contemporâneos, né, de entendê-las não na chave unitária, totalizante, universalista, e sim numa chave mais fragmentária, numa chave, inclusive, mais temporal. Para dizer o seguinte, pensar o campo da arte como um possível catalisador de esferas públicas que possam conviver, não só na perspectiva conciliatória, mas também na perspectiva conflituosa, né? E aí, nesse ponto, me parece que a noção de inclusão não serve, né? Porque a noção de inclusão ela estaria mais ligada, dentro desse meu raciocínio aqui que eu estou tentando esboçar, a ideia de uma participação a partir de uma estrutura dada, em que as pessoas então acederiam, né, seriam então incorporadas a essa estrutura, deixando então de pensar aí numa perspectiva mais de esgarçamento de um determinado espaço, né, de uma ruptura de um determinado espaço institucional. Não no sentido de abandonar a instituição, mas justamente de provocar cortes, né, de provocar atravessamentos que cobre dessa instituição que ela se reinvente, ou que essa reinvenção dela possa estar perpassada por outros imaginários, né? Daí uma noção cara para esse debate do que seriam os contrapúblicos, que eu já vou voltar a ela, né? Mas, enfim, vou fazer aqui um breve apanhado do que, da leitura do Habermas, me parece útil para poder contrapor a essa noção do contrapúblico, que é pensar a esfera pública hegemônica burguesa desses 2 séculos que eu mencionei como eminentemente calcada numa perspectiva do pensamento crítico-racional, né? Sendo praticado por uma figura social específica, que é a figura do burguês proprietário, que, portanto, gozaria de uma independência social, ao contrário, por exemplo, dos segmentos femininos, dos trabalhadores, dos camponeses, em última análise, da plebe, para usar aqui um termo que o próprio Habermas usa no prefácio à edição de 1990, em que ele vai fazer uma espécie de... Ele vai revisitar essa obra, tentando encontrar ali quais eram as suas limitações, né? Então, uma esfera pública exclusivista, num certo sentido, né? Porque é praticada por um público instruído, um público leitor dos periódicos, dos livros, né, e com a possibilidade de integrar aquilo que passa a ser chamado de opinião pública, né, sendo essa opinião pública gestada, né, e cultivada pela sociedade civil, mas uma sociedade civil no seu sentido parcial, né, daqueles que conseguem, daqueles que têm condições, né, de participar dessa esfera e, a partir disso, se colocar nessa esfera mediante argumentos pretensamente objetivos, pretensamente universais, supostamente livres de interesses específicos, né? Então, o que eu tentei fazer aqui, de um jeito um pouco tosco, né, foi fazer uma tradução, ao meu modo, né, dessa ideia da esfera pública no sentido trazido pelo Habermas. E o Simon Sheikh, que é um dos críticos aí que vem pensando as esferas públicas numa perspectiva plural na contemporaneidade, ele é um crítico e curador dinamarquês, né, acha que esse modelo da esfera pública totalizante, calcada nas argumentações crítico-racionais,
se presta muito pouco à situação contemporânea, que ele identifica como ligada ao capitalismo tardio ou ao hipercapitalismo, a uma sociedade altamente modular e multicultural, que, por sua vez, ou melhor, cujos segmentos, né, participariam do debate público não só a partir de uma situação privilegiada, né, de independência social, e tampouco a partir de uma capacidade argumentativa crítico-racional, né? Então, aí eu entro nos contrapúblicos para, enfim, finalizar essa primeira parte da minha fala. E qual seria a contribuição da arte para pensar as esferas públicas numa chave plural e a partir de outros repertórios, agendas, interesses e desejos, né? Uma das coisas seria sair dessa, enfim, ou deixar de conferir total credibilidade, né, à capacidade argumentativa e passar a perceber essas esferas como lugares de produção de experiências coletivas, que não estão exclusivamente calcadas nos critérios crítico-racionais, né? Então, uma situação, para então falar dos contrapúblicos, que aparecem, para encerrar, que aparecem não exatamente como vanguarda, mas talvez num sentido avant la lettre, inclusive no século XVIII, de um grupo de mulheres chamadas, auto-intituladas, garotas brincalhonas, né? Então, esse exemplo aparece no livro do Michael Warner, chamado Públicos e Contrapúblicos. Ele faz menção a um jornal inglês que circula durante 2 anos, 1711 e 12, na Inglaterra, chamado The Spectator, né? E que era uma referência da voz da sociedade civil, porque ele é muito inovador e até inventivo, né? Num sentido de passar não só a se endereçar ao seu público, e a esse público, sobretudo masculino, letrado, instruído e socialmente independente, né? Mas não só endereçar a ele, mas também sugerir, através da seção Cartas do Leitor, que esse público leitor passasse também a definir as agendas, as preocupações desse jornal, que se dedicava a fazer crítica da cultura e dos costumes. Então, havia ali uma espécie de laboratório de pensar a comunicação pública a partir de diferentes perspectivas e com uma distribuição de vozes, né, como se ela fosse, então, abrangente da sociedade civil. Até o momento... Deixa eu só terminar, Martim. Até o momento em que o editorial passa a chamar a atenção para um grupo de mulheres, né, representada por uma delas do grupo, chamada Kitty Termagant, que passa então a escrever para o jornal, dizendo que elas gostariam também de se perceberem representadas pelo jornal, no entanto, a partir de um tipo de comportamento que o jornal não aprova. Qual é? E aí eu finalizo. Elas se encontravam algumas vezes na semana, das 10 horas da noite às 4 horas da manhã, só entre as mulheres, para se relacionar a partir de uma prerrogativa que a princípio seria dos homens naquele momento. Então, um tipo de relação mais corporal, um tipo de relação mais sexualizado, e que, segundo o jornal, dentro dos artigos, se tratava de um comportamento privado, de ordem privada. E essas garotas brincalhonas, encarnando, agora nomeadas, né, como representantes aí de uma ideia de contrapúblico, né, passam a reivindicar uma situação de visibilização desse tipo de comportamento social dentro de um jornal que se dizia a voz da sociedade civil, né? Então, só para pensar, e aí eu finalizo de fato, né, o contrapúblico como uma subversão do espaço dado, né? E daí me parece que a noção de participação e de inclusão não dá conta. Muito bem. Não, claro, por favor, vai lá. Não, agora sim a gente acho que pode trocar umas ideias aqui e abre ao público, tá bom? Na verdade é muito rápido, eu só queria dizer que quando a gente foi renomear a ação educativa que virou o Núcleo de Cultura e Participação, nós passamos também por esse texto da Nora Landkammer. Isso foi muito problematizado, né?
também, porque tem essa noção de você não está, quer dizer, a partir dessa visão, você não deveria fazer para e deveria fazer com, né? E esse eu acho que é um grande problema dos projetos na área da arte, da cultura, na área social também, né? Que tem essa visão sempre do para e não do com, né? Agora, existe de fato também um desafio, né, de nomear as coisas de forma em que isso seja legível e aceito, e, enfim, existe uma questão também aí institucional envolvida, né? Mas do ponto de vista da ação, acho que isso faz todo o sentido assim para nós, assim, né? E, enfim, queria fazer só essa observação porque estamos juntos assim na proposição, né? Eu só fazendo um comentário em relação ao que o Diogo levantou, quer dizer, e essa relação entre, né, de orientação, né, de um trabalho acadêmico, porque os termos são importantes, né? O anti e o contra, né? E o extra, né? Quer dizer, de fato nós estamos num mundo que tem investido ultimamente na dimensionalidade, né? Quer dizer, nós não estamos só num espaço, né? O nosso Máximo enfatiza bastante a ideia do bico, né? Que nós estamos em várias dimensões e que isso já não é uma propriedade dos deuses, né? Estar em todos os lugares, quer dizer. O que me parece, quer dizer, que as diferentes pontuações hoje aqui nessa nossa roda, elas mostram a complexidade, né, desse assunto, mas de certa maneira um desafio, né, porque uma coisa assim a instituição existe e o museu, principalmente o museu, né, que é o objeto de estudo que eu tenho me dedicado, ele é top-bottom, né, ele e é difícil mudar essa característica, porque ele de fato, o Felipe falou um pouco isso, quer dizer, é hierarquizado, né, é uma estrutura que é eurocêntrica e ela por essa, né, pelos impérios, ou principalmente pela Europa e depois os Estados Unidos, né, em dois momentos históricos diferentes, eles estão em todos os lugares, né. Interessante que em alguns lugares eles foram apropriados. Há uma relação de pertencimento muito maior, o caso do México, né, onde os museus têm um papel central em recuperação das relações ou das culturas, dos processos civilizatórios pré-colombianos, né. No Brasil a gente não conseguiu fazer isso, né. Os museus ainda são um certo corpo estranho, né. ou pegam fogo, não é? Ou estão à mercê, quer dizer, hoje me preocupa muito os museus na USP, quer dizer, a USP tem aí uma política que de certa maneira está se eximindo da responsabilidade desse patrimônio que historicamente acabou sendo agregado à universidade e que me parece é um grande diferencial dessa universidade, mas ao que parece nós estamos caminhando no sentido de nos livrarmos, a universidade quer se livrar desses encargos que vão além do que se entende como atividade básica e atividade fim, que seria a pesquisa e o ensino, né? Tudo o restante é meio supérfluo, né? Então, com isso, você quer falar alguma coisa, Máximo ou Geraldo? Ótimo. Então, eu passo aqui a palavra ao Renato Giannini. Bom, não tem diretamente a ver com o que eu ouvi. Eu desculpo por ter chegado um pouco atrasado para o Máximo, então não peguei só o final dele. Mas eu penso que estamos pensando numa mudança social grande, que é o pano de fundo da jornada de hoje, uma mudança social grande que vá na direção da democracia. Nós temos que pensar uma sociedade em que os ganhos de produtividade permitam um espaço maior dado à cultura e à atividade física. Não estou falando a arte em específico, mas ao grande universo da cultura do qual ela faz parte. Isso significa que nós deveríamos começar a pensar em algo como o que o Domênico De Masi, não o De Masi juiz, chamou de ócio criativo. É um belo tema, dá uma inveja tremenda não ter cunhado,
o termo, mas é um termo muito bom para indicar um outro preenchimento do ócio, uma vez que palavras fortes latinas como ócio e negócio sofreram uma extraordinária degradação do seu significado primitivo, até o ócio virar apenas um lazer comercialmente preenchido. E seria interessante que se pensasse de que forma as atividades culturais e, por outro lado, as atividades físicas poderiam se tornar aumentar muito a sua presença na sociedade. Uma sociedade justa do futuro tem condições, pelos ganhos de produtividade, gerados primeiro pelas máquinas e agora pela informática, tem condições de reduzir o horário de trabalho. E, ao reduzir o horário de trabalho, de aumentar um tempo de ócio, cuja dificuldade hoje me parece não estar tanto numa relutância do empresariado de reduzir sua margem de lucro, mas de uma dificuldade extraordinária da sociedade para conceber o que se fazer no tempo de ócio. Parece que o grande problema hoje é que não se sabe o que fazer no ócio. Tanto que o domingo é o dia mais imbecil possível da televisão. Quer dizer, é impossível ultrapassar aquilo. Não sei se é por não haver novela, mas há alguma razão que faz que o domingo seja muito ruim. Então nós temos que criar formas alternativas de presença da cultura. Eu acrescentaria também não o esporte, porque o esporte acaba sendo altamente competitivo. Não sei se você sabe, mas o Ministério dos Esportes tem 3 secretarias, das quais 2 lidam com o esporte competitivo. E só uma que abre espaço para atividade física universal. Então, você tem 2 que são business e só uma que poderia ser ócio. Então, penso que um papel importante seria esse. O SESC, a propósito, tem um papel muito importante nessa direção, dado que ele acabou assumindo, pelo menos no estado de São Paulo, com muito êxito, a função de lidar com a cultura e com a atividade física. E o SESC, em especial, é muito relutante em relação ao esporte competitivo. Ele entende que se trata de uma atividade universal de bem-estar físico. Mas, enfim, me parece que esse é o papel gigantesco que a cultura, e no bojo dela a arte, tem a cumprir numa sociedade atual. O que também colocará muitas outras questões, como inclusive a fronteira entre criação, entre o criador e o espectador, que é vamos dizer, quase um lugar comum, questão que está sendo trabalhada desde, pelo menos, a estética anarquista de meados do século XIX, mas que é uma questão que vai ficando cada vez mais atual e me parece que não dá para deixar de lado o fato de que tanto o SESC, pelo menos em São Paulo, quanto as secretarias de cultura municipais e estaduais têm feito no Brasil afora um belo trabalho nessa direção. Hoje é muito difícil uma pessoa, por pobre que seja, não dispor de acesso a bens culturais gratuitos ou gratuitos mesmo. Quer dizer, você tem atividades gratuitas culturais o tempo todo. Isso é uma perspectiva de futuro que deveria ser pensada não como um detalhe, não como uma exceção, mas como uma grande prioridade. Você mencionou algo interessante, porque assim, nós tivemos o MPL antes, né? Mas, Renato, quando a gente pensa assim que as atividades gratuitas existem, mas ainda a questão da mobilidade é essencial, né? Quer dizer, no mínimo, talvez o transporte público gratuito poderia acontecer nos finais de semana, né? Porque aí o acesso a essas atividades gratuitas poderia estar garantizado, né? Porque mesmo assim, quer dizer, é um custo muito alto você deslocar com uma família, né, para você ir para um Centro Cultural São Paulo, para um SESC, né? Isso já é algo que não permite um orçamento de uma grande parte da população. Esse é só um comentário lateral. Álvaro, você permite que a Juliana fale primeiro ou você... Então, tá bom. Então, Juliana first. Então, eu achei muito bacana o que vocês falaram sobre, de um modo geral, sobre a ocupação da cidade, sobre a arte do que anti-arte para, e também a respeito do instituto que se
prestou a fazer uma comunicação diferente, né, entre pessoas que não se conheciam. Eu queria saber porque esse é exatamente e a coisa da narrativa. Esse é o ambiente que a gente tem na internet também. A gente quer, para comunicar na internet, a política na internet, para a construção dessa narrativa, a gente tem que ter uma comunicação que utiliza a arte também, só que no caso é o design gráfico, entendeu? É diferente do que vocês estão falando, mas é para o ambiente da internet. E a gente quer atingir pessoas, e a gente quer estabelecer comunicação entre pessoas também que não se conhecem, falar de experiências, integrar mais do que dividir. Então, assim, como é que vocês... Eu queria saber o ponto de vista de vocês que trabalham com arte, que assim, são artistas, estudam isso, enfim, de modo geral... entendem porque a arte como um objeto sem gênero, eu acho, né? Eu não sei, é um objeto sem gênero? Vocês veem isso? É um objeto que pode chegar a todos? É isso? É assim que vocês trabalham? De que maneira que vocês trabalham para fazer com que a arte chegue ao maior número de pessoas? Porque eu gostaria de ter uma ideia mais ampla de como fazer uma mensagem positiva de um serviço de agenda política, independentemente de partido, pudesse chegar a todos também. Se a gente não consegue, talvez, por um modelo racional de comunicação, talvez por um modelo mais sem gênero, né, desse que vocês trabalham, mais artístico. Sobre o aspecto final, né, de pensar um tipo de produção artística que pudesse dialogar com todos. E o que eu vou dizer agora tem um tanto a ver com a fala que eu fiz no início, que o modelo generalista ele está muito vinculado à perspectiva modernista, né, de entender a produção artística a partir de uma ideia de autonomia e universalidade, né? Então, como se uma composição visual exposta num contexto expositivo, né, desse conta de, por si, produzir significados. Aí uma ideia do objeto de arte com valor em si mesmado. Diversos artistas problematizaram essa ideia, né? Um deles, contemporâneo aos modernistas, né, o Marcel Duchamp, com os seus ready-mades, por exemplo, vai chamar a atenção para o fato de que, em si, talvez seja difícil a gente afirmar que alguma coisa seja arte. E que essa afirmação e essa chancela se dá pela moldura institucional. E o Martin está bastante familiarizado com esse assunto, né? E aí, a partir do momento em que ele insere um objeto produzido de maneira serial e industrial no contexto expositivo e chama aquilo de arte, ele cria um curto-circuito, né, para dizer que a caixa branca, o cubo branco, muitas vezes é a moldura responsável por tornar um objeto ou conferir ao status de arte e que pode circular pelo mundo produzindo o seu significado. Sendo que a audiência que está habilitada para interagir com esse objeto autônomo é uma determinada audiência e não o mundo todo, embora ela se afirme universal. Então, nas esferas públicas geradas, eu estou falando então desse lugar da arte contemporânea, de maneira parcial, né, existe um tipo de indagação sobre quais são os públicos com os quais eu estou dialogando, e não são todos os públicos, né. Então tem ali uma ideia de abandonar essa dimensão geral para passar a dialogar com determinados públicos a partir de agendas, a partir de demandas. Vou citar um exemplo do projeto Mutirão, da artista Graziella Kunsch, né, que produz um projeto de cidade a partir de iniciativas espontâneas de pessoas que estão ou em situação muito precária ou em situação de luta, né. Então, atos do movimento Passe Livre, de alguém abrindo as portas, uma ocupação de um terreno, ocupação de algum edifício no centro da cidade, né? Então, é esse público com o qual ela está dialogando, né? E não com o público numa ideia geral. Eu acho que eu consigo pensar em uma outra coisa. Não,
É até muito rápido. Eu consegui pensar numa outra coisa agora, que na verdade na política não tem cubo branco, né? Se você oferece um serviço, se você tem uma agenda programática, ela já é institucionalizada. Então, ela é já pré-determinada desde o início. Então, dificilmente ela vai ser universal, porque ela já passa pelo filtro institucional. Muito bem. Eu só vou fazer um comentário para passar para o Álvaro, que é importante, assim, uma preocupação, ou talvez tensionamentos que estão sendo colocados. Eu entendo que, porque iniciamos com uma fala que eu diria talvez mais romântica, depois você me corrige, mas do Máximo, né? Mas, e também um questionamento, ou pelo menos uma tensão com valores universais, né? E Máximo terminou com a Rosa, e a Rosa é o exemplo clássico de Kant na crítica do juízo, né? Então, o que é uma coisa bela? A Rosa é uma coisa bela, né? Não há discussões que a Rosa não é bela, né? Mas eu entendo assim que geralmente essa noção do contrapúblico ele vai muito para determinadas camadas, né? E cai um pouco nessa, talvez assim, há um perigo de que o discurso ou a participação ela ocorra em sistema de uma micropolítica, né? E não de uma macropolítica. Então, a crise também se dá aí, né? Uma vez que grandes instituições, o museu como uma instituição universal, ele tem o objetivo de alcançar um público grande, né? uma multidão. E de certa maneira, quando você também se coloca dessa maneira dos contrapúblicos, né? Há aí uma tensão e uma problemática, né? Mas Álvaro, por favor, intervenha. Fazer uma ligação entre este debate e o nosso... Mas ponha bem próximo aqui, porque eu... Isso. Não sei se está a funcionar. Isso, né? Este agora funciona? Não, acho que é melhor esse aqui. Não funciona. Eu queria fazer uma relação entre este nosso debate e os debates anteriores. E à volta de duas questões. Uma, que o Geraldo referiu, que é que ele chamou a crise da representação. E outra que foi a intervenção do Máximo sobre a problemática da diversidade e da necessidade da inclusão. E todos estes problemas que estão no centro do debate europeu. Eu seria mais radical que o Geraldo. Eu não penso que há crise de representação. O que há é uma recusa da representação, que é diferente. Quer dizer, nas nossas sociedades, a ideia que podemos ser representados por outros e que outros vão ser portas-vozes do meu interesse individual, da minha visão individual da sociedade, hoje parte da sociedade recusa. Portanto, é mais profundo que... Não é... Quer dizer, tem que se aceitar que os cidadãos hoje querem eles representar-se diretamente, o que torna praticamente impossível a convivência política e a organização do Estado. Mas a realidade é mais radical que isso. Ora, nesta sociedade, onde há uma crise de representação, há, ao mesmo tempo, fraturas enormes na sociedade. E há tensões enormes na sociedade, e vemos isso na polarização que existe. A ideia do interesse comum é contestada, por isso é que nós falávamos de niilismo, de valores que são comumente aceitos, é contestada, é posta em causa. Ora, isso leva-me à questão que para mim é central neste debate, e foi o tema do nosso debate anterior. No debate anterior nós dissemos que a ameaça principal à democracia não era a democracia representativa, aquilo que estamos a discutir hoje, era a afirmação das identidades excludentes. Ora, numa sociedade em que é difícil a representação do interesse comum por partidos políticos, por figuras, por correntes culturais, etc., a cultura é um instrumento de combate. A cultura é um instrumento de luta política cada vez mais virulenta. Se tomarmos o exemplo francês, não é? E tomarmos, por exemplo, o Charlie Hebdo utiliza um instrumento que é um instrumento cultural para um combate político radical contra um outro setor da sociedade francesa, que são a população, na maioria, muçulmana. Mas se falarmos de Charlie Hebdo, podemos falar de coisas muito mais terríveis, como, por exemplo, uma série de escritores franceses, como Holbeck, Frickenkout, etc., que usam
a cultura como um instrumento de combate político. Evidentemente podemos dizer que o Daesh e os islamistas radicais fazem o mesmo. Como, nesta circunstância, o desafio à democracia de uma dupla crise, a crise da recusa da representação, e não de crise de representação, que é uma coisa que eu acho que é mais profunda, e, ao mesmo tempo, afirmação de identidades excludentes, qual é o papel da cultura, qual é o papel que a cultura pode ter na criação da ideia do interesse comum, da humanidade comum, de pertencermos todos à mesma humanidade. Ou seja, a cultura não ser, como é cada vez mais, um herdeiro das teorias do choque das civilizações do Huntington, e como um instrumento importante do combate civilizacional, se quisermos, cultural, que é parte da fratura perigosíssima em que vivem, eu diria, as sociedades europeias. Se calhar este problema é menos profundo no Brasil que é na Europa, mas na Europa é um problema gravíssimo, não é? Gravíssimo. E era isso que eu queria perguntar, nomeadamente ao Máximo, porque tratou dessa questão da inclusão, como é que vê esta problemática e olhando para o futuro da democracia nesse contexto. Complementar antes a pergunta dele? Eu acho que sim. Pode complementar, se importa? Eu nunca me importo nada com alguém queira dizer a liberdade de expressão. Como é que eu posso... O senhor aqui, para mim, representa o Estado. E se o Estado falar que não... Esse microfone aqui está meio ruim, né? Está dando... Tá bom? Não, enfim, eu acho que foi super relevante as questões que o professor Álvaro Vasconcelos colocou sobre a questão da representação. Na verdade, a gente pode ter não uma crise de representação, mas uma outra crise de negação da ideia de representação. Eu só queria pontuar, antes de perguntar para o Geraldo uma questão, eu acho que eu acho que existe um debate super importante da ciência política. A maior parte dos autores que trabalham com participação em antigos, como Pisorno, que é italiano, vai dizer o contrário, que a identidade, ela é sim fundamental para criar solidariedades e, portanto, para levar a ação coletiva. Sem a identidade, não só não existe participação, como não existe possibilidade de você propor nenhum tipo de ação coletiva e institucionalizar essas ações coletivas nas formas de partidos políticos. No momento em que os partidos... Então, eu pensaria que seria provavelmente muito mais uma crise das identidades que produz o niilismo ou que produz aquilo que Isidoro Scheresi, que é um teórico argentino muito interessante, vai colocar como uma democracia movimentista. O que é essa democracia movimentista? Na ausência de uma identidade entre os grupos, os movimentos existem, eles lutam por direitos, mas esses direitos e os reclames por direitos não significam a criação de modelos coletivos de partidos ou de instituições, porque cada qual tem sua opinião, e cada qual quer se representar e, portanto, se nega. Então, a crise das identidades coletivas e, pior, a crise identitária entre os trabalhadores, a ausência de uma classe trabalhadora, tal como foi pensada, produziu a crise dos partidos socialistas. Você não tem mais hoje partidos socialistas que agregam seu público a partir de clivagens entre capital e trabalho, os agregam como cidadão, etc. Isso gerou aí uma série de problemas. E outras identidades novas não foram colocadas tão fortes que pudessem propor uma ação coletiva. Então, quando aparecem os movimentos no Brasil e os novos movimentos na Europa de gênero, etc., é uma busca de uma identidade, qualquer que seja essa identidade. Então, pode ser que a gente tenha vivido uma crise de transformação do cidadão político em cidadão consumidor, no qual a identidade política ou coletiva, qualquer que seja ela, não existe mais. E hoje, acho que o Podemos e outros grupos, enfim, no Brasil, estão pensando em reestruturar-se a parte da identidade. Mas eu acho uma questão super importante que o senhor colocou, casa muito com o que Isidoro Scheresi está colocando, que é o teórico da democracia, da ausência de representação. São cidadãos que querem se autorrepresentar, negando espaço de representação. E, para o Geraldo, eu achei muito interessante o que ele colocou sobre a questão de arte, mas eu queria vincular o debate de participação. Eu acho que no Brasil, eu vou ser muito pragmática, que eu não sou eu sou uma pop cientista política pragmática, que não tem nada de arte. Mas eu andava lá pela Alemanha esses dias e eu fiquei muito fascinada com a quantidade de museu.
e de museus históricos. Você não vai na França ser, uau, que maravilha. Vai em Barcelona, pô, Picasso, etc. Viva a arte, a cultura. Como você, na Alemanha, o que me impressiona é que eu caibo aqui para o Brasil. A ideia da narrativa em relação à memória. Por que isso é importante no Brasil? Recuperar a arte enquanto memória, é óbvio que a arte enquanto memória pode ser utilizada como foi utilizada pelos soviéticos na construção de um homem soviético, socialista, etc., revolucionário. Claro que a arte pode ter uma função política, ela tem muito mais uma função política do que uma função de fruição. Pero no Brasil, o que me deixa muito incomodada é o fato de que a memória, ela é tão desconstruída, ela é tão desnarrada, não existe uma narrativa em relação a algo muito simples no Brasil que me preocupa. Não existe uma narrativa sobre a ditadura. Eu visitei um monte de museus do terror, etc., do nazismo, do comunismo, da Alemanha Oriental. Você não tem uma memória da ditadura nesse país, ela é negada, ela não é reinventada. Sequer ela foi criada. Isso cai um vácuo para que grupos extremados reconstruam hoje a ditadura como quer que queiram. Fulano é assassino, etc. Ou seja, a ditadura ela está sendo, inclusive, desconstruída enquanto tal, enquanto regime autoritário, enquanto regime possível, porque existia bipartidarismo. Então, eu não sei se tem uma função para a arte, mas eu acho que, do ponto de vista mais pragmático, a arte não tem que ensinar o brasileiro. Mas, se você tem que participar, essa participação passa pela memória do seu passado. E uma arte enquanto memória, enquanto museu de memória no Brasil, e não existe, não existe. Você tem memórias de arte, você tem memórias de tudo que é relevante na cultura contemporânea, etc., do barroco, do aleijadinho, mas você não tem a memória da política do Brasil, nem a construção dessa narrativa. Então, eu acho que isso é super fundamental, isso incomoda nesses espaços de vácuo de representação. Representação sem memória é possível? Eu tenho um pensamento um pouco diferente, vou tentar de esclarecerlo, in primo lugar a mim mesmo. Quero partir però dalla sua riflessione, perché la sua conclusione era corretta, ma il suo prefacio io acho che era un poco problematico, nel sentito che Habermas non parla di pubblico, parla di sfera pubblica, Öffentlichkeit, che è una relazione entre la dialettica pubblico-privato a partire dell'Ottocento. Attualmente, se la gente colloca tutto questo dentro che sta trasformando radicalmente non solamente la politica e la comunicazione, questa dialettica pubblico-privato è morta. Isto è, pubblico-privato si misturano in una dimensione assai problematica che è un grande desafio da contemporaneità. Talvez uno dei desafios mais claro e oscuro al mesmo tempo è che questo tipo di dialettica pubblico-privato è morta. La dialettica è morta, il tipo di cruzamento entre a due sfere classica da era industriale, perché era industriale che Habermas analizzava, è o che sta acontecendo agora. Então eu fico veramente muito apavorado quando algumas pessoas aqui, você fala de collettivo, di arte collettiva. Immagina, il collettivo è morto felicemente giunto con l'era industriale, con tutto il sistema autoritario e verticista che creava il collettivo. No? Felicemente stiamo indo in un'altra direzione e spero insomma, che non sia né a direzione del collettivo, ainda meno a critica del consumo. La critica del consumo è também una dimensione moralistica che non sta enfrentando che sta acontecendo contemporaneamente. Per il contrario di fare questa critica moralistica, bisogna di intendere che tipo di consumo è diffondido, come la persona quer consumare, che diritto la persona differenziata socialmente, eccetera, eccetera, precisa di consumare e come trasformare questo del consumo. La critica del consumo è una critica di 50 anni atrás, assim come connessa con la dimensione da memoria. Ma eu queria dizer, se você vê um filme argentino que é O Segredo dos Olhos, você fica chorando, emocionando, cruzando a dimensão da amore e da ditadura in una dimensione che è poetica politica. E mi pergunto, perché no Brasil non tem una cosa assim? Non è perché non tem memoria, non è perché non tem memoria, tem memoria, tem memoria. O che sta acontecendo no Brasil è che non tem una capacità di trasferire o jeitinho, vamos dizer, da solução da ditadura in qualche cosa che seja poetico-politico. A dimensão é somente ideológica. Se você vê um filme sobre a ditadura, você fica correndo fora depois de 5 minuti perché è feio.
entendeu? È feio. Allora, perché? Perché il direttore del cinema sono ideologico. Perché, come stava dicendo alcune persone, se você quer fazer un'arte politica, intendendo politica come ideologica, questo significa retrocedere no século passato, a dimensão ainda menos partitica. Então, para ser política, un'arte deve ser totalmente além da política. Solamente essendo além da política pode enfrentar a dimensão política. Eu stavo tentando dizer no início, ma talvez me esprimei mal. Mas só se você consegue de cruzar uma dimensão poeticamente, esteticamente inovadora, você produz indiretamente politica, nel sentido da inclusão, che è il tema di cui stiamo parlando. La inclusione non può essere inclusione nel sentido o ideologico o, diciamo così, di oblativo, come si dice, di oferecer un'arci no, a altro. Questo di nuovo è un paradigma antiquato. Il problema è come, chi era interessante che você stava dicendo, Felipe, sobre un'esperienza che non solamente il consumo da arci, ma anche questa relazione co-creativa da arci entre públicos fragmentato, e sono totalmente d'accordo con te naturalmente, pubblico fragmentato, ma pubblico fragmentato non è collettivo. Questa è una dimensione onde a questão da soggettividade è fondamentale. A questão da crisi da identidade è ottima, è meravigliosa. È perché a gente non può ter mais a identidade fixa, che io vou fazer aquele trabalho per tutta la vita, sono casato con aquela mulher per tutta la vita, moro aquele territorio per tutta la vita, eccetera, eccetera. Felicemente questo tipo di identidade era o terror, era o dominio, no? E felizmente stiamo indirizzando in un tipo di identidades muito mais ubiguas, deslocantes, pluralizzata, che è un grande desafio, ma è bellezza del desafio, non è vamos a restabelecer a memoria di quando tutto il mondo stava lavorando na Fiat 8 ore e media por dia, non è isso. O che orrore che ho shopping center, non è isso. O shopping center... buonanotte. Eu queria... No, parei perché você stava parlando. O che si sta trasformando radicalmente a questo del consumo contemporaneo, della comunicazione, è una cosa che precisiamo di intendere do lato di una innovazione, ma non moralistica. Precisiamo di enfrentarlo in maniera intelligente. No, tutto questo come si colloca sopra arte? Il consumo e arte è connettato, per esempio, no? A moda non si può collocare a moda come si parlava, non so, 50 anni atrás, ma a moda também è un elemento straordinariamente innovador, che può essere innovador, chiaramente, e fa parte da arte, così come la pubblicità fa parte da arte. Il problema non è solamente a omologazione di un consumatore che beve qualche tipo di pubblicità, non è così. Precisiamo di intendere cada elemento da pubblicità, cioè etnografia, la bellezza della mia etnografia è che precisiamo di enfrentare cada dettaglio, cada messaggio, cada prodotto da pubblicità, cada elemento da consumo, cada fragmento di memoria o di arci, come la bellezza di penetrare dentro questo tipo di elementos individualizzato e ubiquizzato, ma non con categoria, vamos dizer, geral. Então, a pergunta final, que é sobre a inclusão. A inclusão, para mim, pode ser possível somente se o incluído, que é uma palavra um pouco ambigua, incluído, não? O incluído é ator attivo e creativo dell'elemento performatico. Se questa dimensione attiva dell'elemento performatico per me è apolitica. Questo è Gramsci vira Kiziano e Kiss vira Gramsciano, per dire così. Solamente se la poetica politica enfrenta una dimensione di... la parola inclusione, sabe perché non gosto? Perché inclusione parece che è clausum, no? Você entra dentro un spazio clausum, fechato. Talvez precisamos di enfrentare adesso una dimensione mais di apertura, no? Di vamos dizer, exclusão, no? Non ho sentito esclusão come che sei fuori, ma che, assim come un concetto della filosofia passata, è affermare questa
enorme potenzialità di un'apertura, ecco, questo, onde cada soggettività ubiqua e multividua tem a sua potenzialità di co-creare a opera d'arte, che per me è também una co-creare da politica. Questo è, per me, vamos dizer, um conceito, entre aspas, de inclusão. Várias questões eu vou tentar elenquei a partir das perguntas que surgiram. Eu também, em relação à questão da identidade, eu também, nesse ponto, compartilho com o Márcio uma certa preocupação com a categoria, mais uma preocupação com a reificação da categoria de identidade, a partir dessa, ainda que a literatura, eu não disse que não estou dizendo que você tenha dito isso, mas, de fato, há uma literatura sobre participação. Eu também não sou artista, eu venho das experiências de participação. Trabalhei uns 15 anos com experiências de gestão local, participativa, orçamento participativo, essas coisas. Minha experiência também não é da arte, é de experiências locais de participação. E eu sempre prefiro pensar em termos de devir do que em termos de identidade, inclusive do ponto de vista democrático, inclusive pensar e repensar a teoria democrática a partir de alguns autores que pensam a partir de devires, né, de devires democráticos, né, numa outra chave de leitura, né, mais a partir dessa dimensão do instituinte do que do instituído. Eu acho que esses movimentos vêm clamando um pouco por uma leitura que chama para isso, porque o instituído, enfim, por todas as razões que a gente vem elencando de um conjunto de fracassos articulados. E a questão do universal que você traz, eu acho importante pensar aqui, Mara, porque o universal é importante, porque essa questão do universal... Não, eu vou chegar na questão da memória, mas a gente passou de alguma maneira pela questão da ideia do universal, né, do como pensar isso ao longo da tarde, a parte, o universal, a fala da Juliana trouxe muito isso, né, como pensar um universalismo que seria includente, e como pensar de que maneira que esse universal, o universalismo, ele é recuperado nesse momento em que há fundamentalmente, quer dizer, essa crise da representação que a gente está falando, ela é em grande medida um esgarçamento das instâncias de mediação simbólica, inclusive do papel dos intelectuais, na minha opinião. Inclusive do papel dos intelectuais. Esse é um esgarçamento das mediações simbólicas, quer dizer, a crise da representação não é somente uma crise, o partido está em crise. As instâncias sociais capazes de mediar, e por isso o passo para a barbárie, por isso o temor da barbárie, por isso a dificuldade do reconhecimento do outro, quer dizer, na medida em que você se dissipam as instâncias capazes de fazer essa mediação, a relação de enfrentamento, essa relação imediata da ação violenta, lógico que o espaço que se abre para isso é muito grande, né? O papel da universidade não é, e aí todas as instâncias simbólicas que vão tendo. Então eu acho que e aí eu fico pensando, por exemplo, de que maneira, respondendo às perguntas, a questão da memória que você traz e que tem a ver com o que o Márcio colocou, os museus, né? Eu estou pensando aqui no livro do Andreas Hussein, por exemplo, Seduzido pela Memória, né? Quer dizer, eu não estou preocupado no museu como instituição, não é minha área de estudo, pensar uma análise do museu como instituição, mas pensar a que tipo de agenciamento está vinculado a uma lógica de museificação da sociedade. Né? Por que, de repente, a obsessão com a memória se torna uma coisa e por que há uma certa museificação da sociedade? E aí, eu acho que tem assim, eu discordo, eu acho que está um filme brasileiro atual, que é um filme que traz isso no centro da questão. E que tem a ver com a fala da Juliana, que tem a ver com o debate da tarde, e que tem a ver com o que a gente está discutindo, que é o branco sai, preto fica, do Adirley Queiroz. Para mim, o branco sai, preto fica, ainda que não seja uma relação direta desses movimentos, que ele não dialogue diretamente, o Adirley Queiroz é um diretor da Ceilândia, tem uma produção sobre isso. Quem assistiu o filme vê que, não somente, eu chamaria a atenção de dois aspectos. Primeiro, que aquele conjunto de invenções, de engenhocas que aparece no filme, denota toda uma dimensão de uma certa provisoriedade e precariedade que e poderia ser associada às próprias instâncias de decisão que esses novos movimentos trazem. São instâncias absolutamente provisórias, que se desfazem com a mesma facilidade com que se perfazem e que também tem uma alta precariedade, se a gente quiser puxar numa perspectiva institucional mais de longo prazo. Eu acho que esse é um aspecto do filme do Adirley, mas há um outro aspecto do filme do Adirley que fala muito para a questão da memória, que é o debate sobre o reconhecimento da violência de Estado, a ideia de reconhecimento. E a ideia de uma violência que não é... Eu não me preocupo... Quer dizer, é importante ter um museu da ditadura, sem dúvida, mas por que não temos um grande museu da escravidão? Como é que a gente está discutindo o museu da ditadura? O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Gente, a gente tem um Museu do Amanhã num lugar que, simbolicamente, a quantidade de escravos que entrou naquele lugar é uma coisa gritante. E nós colocamos lá o Museu do Amanhã.
Isso é muito emblemático de uma forma, de uma produção subjetiva do que a gente está discutindo. Como é que a gente discute memória? A gente está pensando um amanhã no lugar onde é muito... Aquilo lá poderia ter um museu. Quer dizer, isso aí tem sido dito, escrito, não é um debate novo. E aí essa questão da memória, para mim, nos movimentos, ela entra pela estética com uma potência de recuperar um vínculo intergeracional, que para mim essa é uma dificuldade desses novos movimentos. Eu participei de uma experiência há 3 anos atrás, num fórum social, no âmbito do Fórum Social Mundial, chamado Cartografias do Futuro, que é de onde eu tiro boa parte dessas observações que eu estou fazendo, que a gente juntou ali pessoas de referência desses novos movimentos de 87 países, mais ou menos. E fizemos uma reunião em São Paulo, depois na Tunísia. Foi muito interessante. Em algum momento, a questão que... Isso foi antes de junho de 2013, né? Foi no Fórum da Tunísia, antes de junho. Uma grande questão que apareceu no final era a ruptura geracional. Em algum momento, esses processos foram... A clivagem que foi se estabelecendo é uma clivagem geracional. Parece... E aí eu me pergunto, por que, de repente, o conceito de geração, que é uma categoria que tinha desaparecido da teoria política, parecia anacrônico falar em termos geracionais. Há pouco tempo atrás, você fala, isso é uma questão geracional, parecia absolutamente anacrônico. Por que, de repente, quando você vai falar dos novos movimentos, parece que a categoria geracional ela volta a ganhar uma relevância do ponto de vista da ciência política? Aí eu penso na manifestação que juntou mais de 700 mil pessoas em Portugal... Né? Em fevereiro de 2013, primeira semana de março de 2013, quando eles começaram a cantar Grândola Vila Morena. Você tinha ali a memória da música do Zeca Afonso, que é o símbolo do 25 de abril. Quer dizer, olha como a dimensão estética, e aí eu não estou falando de arte como análise da arte, nem a minha especialidade é análise de arte, mas eu estou pensando na estética e política. Quando eles cantam ali Grândola Vila Morena, e você tem pessoas de várias gerações, e aquela música de 25 de abril de 74 é recuperada para falar do movimento, o contra-troika, né? Me parece que há uma potência da estética para promover esse vínculo intergeracional e que passa pela questão da memória, né? E aí eu tentando responder só para responder a questão do Renato, que é muito importante, que é a questão do ócio, né? Eu estou pensando num livro recente que foi publicado, traduzido aqui no Brasil, do Jonathan Crary, que é o 24/7, O Fim do Sono, né? Eu acho que esse livro é muito emblemático, Renato, do ponto de vista da... Quer dizer, o grau de colonização pelo entretenimento, por todas as outras formas, do ócio é tão grande que é que ele diz, o último limite que sobrou, a última fronteira seria o nosso sono. E até isso já está numa disputa do ponto de vista. Agora, eu penso e me pergunto muito sobre isso do ponto de vista acadêmico, inclusive. A gente que está na universidade, o ritmo, a quantidade, a lógica produtivista que está imposta à própria universidade, me faz perguntar muitas vezes como é que nós que estamos na universidade tentando pensar, produzir, escrever, lidamos com o próprio ócio, né? Às vezes as pessoas te mandam e falam, pô, mas assim, o Álvaro sempre me manda, fala assim, Geraldo, você não comentou meu texto do Facebook, não sei o quê. Eu falo, mas não deu tempo de ler o teu texto ainda do Facebook. A gente está lendo, quer dizer... Eu sei, não, mas ainda vou comentar. Mas a gente tem... Termina. Então, eu acho que essa questão que você traz, ela é uma questão fundamental. E aí eu penso... nos espaços menores da democracia, que ainda mantém essa relação com o ócio. Na potência do que eu chamaria, para usar, não no sentido do menos importante, de um menor menos importante, mas no sentido do deleuze, no sentido de uma democracia menor. Né? Eu penso nos espaços de sociabilidade informal. Eu penso no bar, no botequim, eu penso na padaria, eu penso na roda de samba, eu penso na roda de capoeira, eu penso na potência política que esses espaços, perante todo esse cenário que a gente está traçando, na potência política que esses espaços de uma outra democracia, ou de uma democracia menor, no sentido de recuperar a importância de um ócio, mas de um ócio vinculado à partilha do sensível, de um ócio vinculado ao momento instituinte. Eu acho que esses espaços a gente às vezes dá pouca atenção quando a gente vai fazer uma reflexão sobre as grandes coisas. E a questão da Juliana sobre a relação entre comunicação e poder, você está com o maior especialista em Hobbes aqui. A capa do Hobbes, do Leviatã, Geraldo, a capa original, é o grande emblema de uma iconografia do poder. Qual é a iconografia do poder contemporânea, me pergunto? Qual é a iconografia da gente pensar essas novas formas de poderes mais abertas, mais pulverizadas, mais homáticas? O que seria o equivalente hoje em dia? O que seria hoje o equivalente da capa do Hobbes, da primeira edição do Leviatã? Bom, muito bom. Mas realmente a gente está avançando muitíssimo no tempo. Eu vou passar então rapidamente ao Fernando aqui, se você puder ser breve, desculpa, você ficou por último.
A propósito especificamente da questão da democracia participativa, foi dito aqui que foi realçado por vários dos palestrantes um enfoque de que a principal crise nessa questão da participação, pelo menos a dificultar essa questão da participação, é a questão da crise da representatividade, a crise da representatividade. Eu tenho, no meu modo de entender, que a crise, de fato, é uma crise institucional. Por isso, quando o Geraldo diz, não, é preciso redesenhar, repensar sobre um novo prisma, redesenhar as instituições, eu penso que não, Geraldo. Por quê? Porque as instituições republicanas e democráticas, elas têm uma função específica. O Poder Judiciário tem uma função específica, não precisa ser redesenhado, ele precisa funcionar. O Legislativo, ele tem uma função representativa específica. Ele precisa ser redesenhado, ele precisa funcionar de acordo com os seus propósitos. Não precisa ser reinventado. O que se precisa, no meu modo de entender, é resgatar-se essa função original das instituições, atribuindo a elas, ou reatribuindo a elas, a credibilidade da sociedade. Então, nós hoje estamos próximos de uma ruptura social, no meu modo de entender, em função dessa crise de credibilidade nas instituições. Portanto, concluindo, o meio de se resgatar, que a gente propõe, que vem debatendo, o meio de se resgatar a credibilidade nas instituições é através da tão professada e hoje desejada por quase todos, democracia participativa. Ocorre que, entendo eu, que não existe participação sem poder de decisão. Então, quando você pega um conselho paritário, né, que é os moldes da atual participação em conselhos da administração pública, estadual, municipal e federal, você acha que a sociedade ali tem alguma participação, não tem nenhuma. A decisão está toda na mão da administração pública. Compete à sociedade nesses conselhos dizer, gostei, não gostei, o Fernando foi contra, o Geraldo foi a favor, eu não sei quem foi contra. Mas não, consultivo, justamente. Então, sem que haja um poder deliberativo, ou seja, isso sim é o empoderamento, no meu modo de entender, que é o verdadeiro empoderamento da sociedade. Ele se dá ou se dará a partir do momento que se transfere do meio político para a sociedade parte do poder decisório, não estou falando todo. O professor Renato falou, ninguém mais pensa numa democracia direta, ninguém mais deseja uma democracia direta ou algo do tipo. Eu até me assustei um pouquinho aqui, porque é óbvio que a democracia direta, exclusivamente, ninguém haverá de desejar nos dias de hoje. Mas parte da decisão tem que advir de uma democracia direta. Tem que advir de plebiscitos, de referendos, de iniciativa popular. E para que isso aconteça, é necessária uma mobilização da sociedade em torno do exercício da soberania popular. Eu acho que a reforma política que se deseja, que se almeja, é uma reforma política que, desde a sua origem, tem que ser participativa. Muito obrigado. Obrigado, e Fernando. Obrigado pelo convite e pela paciência aqui com o não intelectual, não acadêmico. Bem-vindo. E o que acontece é que assim, o IA tem uma mailing, né? E ele, em determinados eventos, ele faz convites também mais específicos, né? Então, nós convidamos aqueles que têm uma participação direta com esse tipo de debate que nós estamos tendo hoje, né? Eu entendo que, assim, nesse momento, nós estamos encerrando essa nossa esse nosso encontro aqui, né? Mas eu queria muito escutar Renato e Álvaro, e Álvaro talvez como ponto final, não é? Dessa série de 3, mas eu espero que possamos avançar também com esse laboratório de mega tendências. Mas eu só queria dizer assim, Álvaro, além do grande prazer, né, de termos trabalhado juntos até esse momento, eu vou deixar aqui uma provocação.
Você na sua fala com esse grupo aqui, você não mencionou a palavra arte, você mencionou a palavra cultura. E algo que tem me incomodado em demasia, incomodado no bom sentido do ponto de vista de reflexão, né? E que eu faço uma referência ao filme do Godard, de Vussali Sarajevo, né? Onde fala que, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais hoje seria nostálgico, né? De que a arte é a exceção e a cultura é a regra. Eu acho que tem uma mudança, por tudo isso que tem se falado e do modo como nós temos acompanhado a relação entre arte e cultura, que a cultura está começando a ser exceção e a arte regra. Né? Quando a gente falou desses comentários que a falta, né, enfim, de um novo, né? Onde está a vanguarda, né? De certa maneira, talvez haja um sentimento de saudosismo que são os artistas que vão nos salvar, né? A capacidade redentora está nesses agentes que nós consideramos como os criativos. Mas o que me parece ser um campo de debate bastante fértil é, de fato, se a cultura não é hoje esse campo que permite, sim, o exercício de um novo, né? O cultivo de um novo. Então, eu não sei como que isso seria feito, né? Mas o que está se tentando aqui o tempo inteiro é exigir das instituições, dos agentes, essa capacidade de renovação, né, de invenção que surgiu nesse debate aqui. Quer dizer, como é que nós vamos cultivar a invenção? Não é? E como, enfim, partícipes, né, seja desse ambiente acadêmico, seja do ambiente cultural, como isso enfim, como nós podemos alimentar isso, né? No nosso debate de hoje, chegamos a uma conclusão que é a minha conclusão geral, um pouco trágica destas discussões, e que eu me interrogo, a mim próprio, se não sou influenciado pelo ar do tempo, pela a grande tendência do tempo atual, que é a falta de crença. Não? Nós falamos de niilismo, a falta de valores, a falta de reconhecimento, a falta de esperança. Porque hoje, quando falamos de democracia, foi tudo muito pessimista. Não é? Nós vimos uma crise dos partidos políticos, a incapacidade dos partidos políticos de construírem alternativas, a influência do sistema económico internacional sobre os partidos políticos, que faz com que a alternativa seja muito difícil, e o empobrecimento que isso representa para as democracias, e utilizamos o tempo recessão democrática. Não recessão económica só, mas recessão democrática. Ora, este pessimismo que esteve presente hoje nas nossas discussões sobre o futuro da democracia na Europa e do futuro da democracia no Brasil corresponde, de facto, a nossa capacidade de análise crua e dura da realidade. E, portanto, é o nosso racionalismo. Nós estamos a ver melhor que os outros ou estamos influenciados pela falta de esperança? E isso é, para mim, pessoalmente, algo que me perturba, porque eu vivi todas as utopias do século XX. E vivi com entusiasmo as utopias do século XX. As duas grandes utopias do século XX, para a minha geração, a primeira foi a utopia do comunismo, do socialismo, em que eu me empenhei com entusiasmo. Íamos construir uma sociedade nova, com um homem novo, íamos acabar com a exploração do homem pelo homem. Bem, e tudo isso fracassou no Gulag e na ditadura mais terrível na União Soviética, e com isso perdemos essa utopia, desapareceu. Não é? Apareceu um bocadinho na Revolução Cultural Chinesa, que parecia que aquilo também era, por isso maio de 68, a Revolução Cultural Chinesa, uma tal relação, eram os estudantes contra a burocracia, etc. E era a mesma coisa, era o mesmo fracasso que o da União Soviética. Foi a utopia da União Europeia, de uma Europa de paz, em que para sempre a guerra era impensável, pela integração dos povos, pela integração aberta, que talvez seja a boa resposta à questão da inclusão, em vez de integração aberta, unidade na diversidade, que toma em conta toda esta enorme diversidade, todas estas fraturas, mas ao mesmo tempo dá um sentido de unidade. Bem, morreram essas duas utopias. A europeia está a fracassar.
Está a fracassar, é a minha convicção profunda hoje. Ora, Thomas More faz 500 anos, publicou a Utopia. Um belo tema para uma discussão futura no Instituto de Estudos Avançados. O que é que representa a utopia de Thomas More hoje? Ou seja, qual é a grande utopia dos tempos modernos? Nós precisamos de uma utopia. E quando digo que precisamos de uma utopia, não estou a confundir utopia com quimera. Estou a falar a utopia como uma resposta radical aos problemas atuais. Foi isso que o Thomas More fez com a utopia. Ele não pensava que aquilo se ia a construir. Ele dizia, numa sociedade tão violenta e tão desigual como era a sociedade britânica do seu tempo, ou inglesa, eu proponho uma utopia que resolveria todos estes problemas de uma forma radical, que evidentemente não é aplicável. Ora, de toda esta nossa conversa hoje, qual é a utopia para os anos que vêm? Qual é a utopia que nos pode mobilizar? E eu vou-vos dar 2 ideias para terminar dessa utopia. 2 ideias possíveis. Bem registrado. Nós pusemos o acento na democracia participativa, na vontade dos cidadãos de participarem. Muitos consideram que a vontade dos cidadãos participarem é uma enorme ameaça às instituições e aos poderes instituídos, o que é verdade. Esta vontade de participação dos cidadãos é a oportunidade de uma nova cidadania. De uma cidadania em que coloca o cidadão de novo no centro, que tira o partido político do centro do sistema político, que tira o Estado do centro do sistema político, sem cairmos na anarquia, mas coloca o cidadão no centro. E que se constrói uma comunidade de cidadãos. É que o cidadão é produtor. Não produtor só de ação política, mas é também produtor de imprensa, de informação, aquilo que se chama o jornalismo cidadão, mas também produção de arte. Se calhar todos os cidadãos vão ser artistas no futuro. E a arte, como sendo a arte de grandes artistas que nos iluminam a todos, serão considerados os bonzos da arte, porque todo cidadão será artista. Evidentemente que isto é uma utopia, mas eu precisava, no fim desta intervenção, para não cair no pessimismo mais absoluto, esperar que desta fraturação da sociedade, desta desintegração, desta afirmação do individual e do singular, se possa criar uma nova unidade que aceita o singular, que aceita o cidadão no centro e lhe dá voz numa sociedade mais democrática. Ou seja, a nova utopia é uma melhor democracia e não menos democracia. E por aí terminava. Muito obrigado.